Olá pessoal, agora vou abordar a magia do ego, ok? Que é relacionada com a cor amarela, para consenso quando você solicitar nossos serviços ou também quando você quiser praticar a magia do caos relativo a esse tema. Também chamada de magia solar, ela se contradiz ou traz confusão interna em incongruentes supostos poderes solares astrológicos dentro das 4 distinções que a magia amarela se relaciona na psique. Assim, o ego também confunde e traz problemas na psicologia, onde várias escolas enfatizam aspectos particulares e ignoram aqueles aos quais outras escolas se dedicam, que são: primeiro, o ego na autoimagem, modelo que a mente tem da personalidade em geral, a excluir muitos dos padrões de comportamento extremados dos quais os eus são capazes. Segundo, o carisma, como grau de autoconfiança projetada às outras pessoas. Terceiro, sem uma palavra específica, talvez criatividade da risada é usada no banimento. Quarto, a ânsia de afirmação e domínio. O sucesso como resultado da hábil expressão do poder amarelo, sua força parece manter relação direta com níveis do hormônio sexual testosterona, embora a expressão dependa da psicologia pessoal. Existe complexa influência mútua entre níveis de testosterona, autoimagem, criatividade, status quo e necessidades sexuais, mesmo não manifestos. Em termos esotéricos, a Lua é o poder secreto por trás do Sol, como muitas magas percebem instintivamente e magos percebem mais cedo ou mais tarde. O ego se forma gradualmente através dos acidentes da infância e adolescência, e na ausência de poderosas experiências posteriores permanece razoavelmente constante, mesmo que contenha elementos totalmente inadaptáveis. Qualquer tipo de invocação seria diferença ao ego. Porém, trabalhos diretos com ele fazem muito mais, envolvidos muitos truques nesse processo, quando o próprio reconhecimento do ego implica que a mudança é possível. Somente podem mudar a personalidade ao percebê-la, ao invés de consistir dela. A preparação de inventário detalhado de sua própria personalidade é difícil e transtornante. Porém, ao realizar isto, é normalmente muito hábil decidir quais mudanças são desejáveis. Mudança no ego, na autoimagem ou na personalidade pela magia são classificadas como trabalhos de iluminação e podem ser realizadas por encantamentos retroativos e invocações. Encantamentos retroativos são reescrever a história pessoal. Então mudamos nosso próprio, redefinindo nosso passado. Essa capacidade a reinterpretar coisas que deram errado no passado, sob luz mais favorável, é muito difícil de perseguir até o final. Não eliminamos memórias limitantes e incapacitantes, mas visualização e imaginação escrevem memórias edificantes e capacitantes do que poderia ter acontecido em paralelo a neutralizar os originais em paralelo. Quando possível, podemos também modificar evidências físicas remanescentes a favorecer memórias limitantes. Invocações a modificar o ego são encantamentos e personificações, rituais das novas qualidades desejadas, com atenção às modificações planejadas no vestuário, tons de fala, gestos, maneirismos e postura do corpo a melhorar a correspondência ao novo ego. Um artifício muito usado é praticar a manifestação de personalidade alternativa através de gatilho mnemônico, simples tal como a transferência de um dedo a outro. Várias formas Deus são utilizadas a criar manifestações novas e fortes do ego e experimentos com outras 3 qualidades do poder amarelo, como Ra, Hélios, Mitras, Apolo e Baldur. Carisma, a projeção de uma aura de autoconfiança, são baseados num truque simples de que após curto espaço de tempo não há diferença entre a autoconfiança simulada e a verdadeira. Quem deseja remediar falta de confiança e carisma e em dúvida sobre como começar a aparentar essas qualidades, em 1 ou 2 dias aparentando zero absoluto de autoconfiança, revelaram rapidamente a eficácia da simulação e os pensamentos, palavras, gestos e posturas específicos requeridos a projetar qualquer simulação. Risadas e criatividade são pessoais, mas o humor depende da súbita formação de nova conexão entre conceitos desconexos, como ao rirmos de nossa própria criatividade a formar conexão. A mesma forma de exaltação surge de outras atividades criativas, e se o insight é repentino, a risada é o resultado. Já incapazes de rir ao vermos peças realmente brilhantes de matemática, então não entendemos isso. Necessitamos de autoestima e autoconfiança positivas a rir de algo criativamente divertido. A baixa autoestima tendem a rir do humor destrutivo e desgraça dos outros, caso riam. A risada é importante fator
frequente nas invocações das formas de Deus do poder amarelo. A solenidade não é pré-requisito do ritual, como também risada é tática comum a atrair a atenção da consciência longe dos sigilos ou outras conjurações, determinadas suas operações. Forçar deliberado da risada histérica parece absurda a encerrar encantamentos ou invocações, porém, ela mostra-se extraordinariamente eficiente na prática, considerada como a destreza da mente artificial a evitar deliberação consciente. A ordem da bicada dentro de vários grupos de animais sociais é normalmente imediatamente evidente. Dentro da sociedade humana, tais hierarquias de domínio são igualmente comuns em grupos sociais, embora possamos ir a extremos a disfarçar isso, quando a situação humana ainda é mais complicada pela nossa tendência de pertencer a muitos grupos sociais, nos quais podemos ter diferentes níveis de status social que são frequentes e parcialmente dependentes de outras habilidades especializadas, diferentes da força bruta. Entretanto, caso uma pessoa pareça competente na habilidade especializada que o grupo social requer, sua posição no grupo depende quase inteiramente do grau de afirmação e domínio da pessoa, exibidos basicamente nos comportamentos não verbais que entendemos intuitivamente ou subconscientemente, mas muitos não entendem racionalmente. Como consequência, não podem manipulá-lo deliberadamente, enquanto o comportamento de domínio típico envolve o falar alto e lentamente, enquanto muito ou contato visual, interrompendo a fala dos outros enquanto resiste à interrupção desses. Mantendo a postura ereta de ameaça disfarçada, invade o espaço pessoal dos outros enquanto resiste à invasão do próprio espaço e se coloca estrategicamente em local foco da atenção. Em culturas de toque frequente, o dominador sempre o inicia ou intencionalmente o recusa, mas em ambos os casos ele domina o contato. O comportamento submisso é reverso do acima e espontâneo em resposta ao domínio de outros, uma interação de mão dupla entre o comportamento dominante e níveis hormonais. Caso o nível mude, por razões médicas, então o comportamento tende a mudar, mas uma mudança deliberada do comportamento modificará os níveis do hormônio, como a prática do slogan finja isto até que você o faça. Então, não há nada oculto da maneira que algumas pessoas são capazes de controlar outras. Simplesmente não notamos como isso é feito porque quase todos os sinais comportamentais envolvidos são trocados subconscientemente. Os sinais de domínio tendem a não funcionar se recebedores os percebem conscientemente e, deste modo, por vezes, sejam liberados discretamente e aumento gradual na intensidade. Uma das poucas situações em que esses sinais são enviados deliberadamente é nas hierarquias militares, porém, isso só é possível por causa da imensa capacidade de coerção física direta que tais sistemas, como ao quebrar regras formais de comunicação não verbal com oficiais e um sargento lhe inculque submissão por meios diretos. Eventualmente, regras formais são absorvidas e funcionam automaticamente, criando obediência suficiente a permitir o autossacrifício e matança em massa, e mostra o quanto o poder amarelo é a maior raiz do melhor e do pior que somos capazes de fazer. É isso, pessoal. Peguei o texto pronto e adaptei para que você e todo mundo mais possam operar com as 8 magias. E no próximo, farei uma abordagem das atividades de natureza mista. Espero que esses vídeos lhes sirvam a praticar as atividades e todas suas respectivas linhas aqui descritas como cores da magia e também para teus clientes, e assim que você possa se comunicar em consenso com os praticantes da magia do caos para obter também auxílio. Obrigado pela tua atenção e entre em contato diante de qualquer dúvida. Contesa de murbox@gmail.com. Um abraço.